Em fevereiro de 2023, eu desempenhava meu dever como líder de distrito. Um dia, recebi uma carta da líder superior dizendo que a igreja de Xinjiang estava enfrentando uma repressão do PC chinês e que várias casas onde eram guardados livros das palavras de Deus tiveram seus exemplares confiscados pela polícia. 2 outros lares que guardavam os livros ainda estavam em perigo e, portanto, os livros precisavam ser transferidos com urgência. Por isso, fomos instruídos a encontrar rapidamente novos abrigos. Então, fui logo escrevendo para as igrejas, sob minha supervisão, para pedir que providenciassem abrigos seguros. Depois de enviar a carta, pensei de repente: se meus arranjos estiverem errados e os irmãos forem pegos enquanto transportam os livros, eu não teria que assumir a responsabilidade por isso? Esses livros das palavras de Deus foram impressos com as ofertas dedicadas a Ele. E se forem apreendidos pela polícia durante o transporte, as consequências serão severas. Eu poderia até ser dispensada por isso. Pensei em como Maciel se refestelava com os benefícios do status de líder. Ela sempre agiu conforme sua própria vontade e insistiu em ter a palavra final, o que resultou em uma grande perda das ofertas. Mesmo depois disso, evitou assumir a responsabilidade e não se arrependeu nem um pouco. E, no final, foi expulsa. Proteger os livros das palavras de Deus é uma questão de grande importância. Muitos dos irmãos ao meu redor estavam em risco. Portanto, encontrar um local seguro seria difícil. Eu pensava, e se algo acontecer? Eu acabaria sendo eliminada como Maciel? Mas a carta já foi enviada. O que devo fazer agora? Se eu tivesse dito à líder que não havia abrigos seguros, o problema estaria resolvido. Bom, como já escrevi, vou deixar as coisas seguirem seu curso. Alguns dias depois, os líderes de igreja enviaram cartas dizendo que não haviam encontrado nenhum lar adequado. Mas a verdade é que eu conhecia 3 igrejas onde as coisas não estavam tão ruins. E desde que fôssemos cuidadosos, conseguiríamos encontrar alguns lares para abrigar temporariamente os livros. Mas eu não queria assumir a responsabilidade por isso. Então escrevi para a líder superior dizendo: a situação aqui não está boa e muitas casas também não são seguras. Seria melhor ir a outras igrejas para encontrar abrigos seguros. Alguns dias depois, a líder superior enviou uma carta dizendo que não estávamos protegendo os interesses da Casa de Deus naquele momento crucial e que, embora outras igrejas também tivessem tido dificuldades para encontrar abrigos seguros, elas haviam orado a Deus, cooperado de forma real e conseguido encontrar alguns. Elas viram a orientação de Deus. Depois de ler a carta, senti-me envergonhada e culpada, pensando: estamos desempenhando o mesmo dever.
Mas quando outros se deparam com dificuldades, eles podem confiar em Deus para lidar com o trabalho. Mas quando enfrento dificuldades, fujo e ajo como uma tartaruga que esconde a cabeça no casco. Realmente não consigo ser como eles. Então, coloquei-me diante de Deus e orei. Deus, nessa questão crucial de transportar os livros de Tuas palavras, não tenho considerado nem um pouco os interesses da casa de Deus, nem cooperado ativamente para encontrar abrigos seguros. Sou realmente o tipo de pessoa que não se esforça para ajudar quando as coisas dão errado. Se a líder não tivesse me podado e advertido, eu não teria refletido sobre mim mesma. Eu estava tão entorpecida. Mais tarde, li uma passagem das palavras de Deus que me ajudou a finalmente ganhar algum entendimento sobre mim mesma. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas têm medo de assumir a responsabilidade durante o desempenho de seu dever. Se a igreja lhes der um trabalho a fazer, elas considerarão primeiro se o trabalho exige que elas assumam a responsabilidade e, se assim for, elas não aceitarão o trabalho. Suas condições para desempenhar um dever são, em primeiro lugar, que ele deve ser um trabalho folgado. Em segundo lugar, que não deve ser corrido nem cansativo. E, em terceiro lugar, que, não importa o que façam, elas não assumam nenhuma responsabilidade. Esse é o único tipo de dever que elas assumem. Que tipo de pessoas são essas? Elas não são escorregadias e enganosas? Elas não querem assumir nem o mínimo de responsabilidade. Elas têm medo até de que as folhas que caem das árvores lhes quebrem a cabeça. Que dever uma pessoa desse tipo pode desempenhar? Que utilidade ela poderia ter para a casa de Deus? O trabalho da casa de Deus tem a ver com o trabalho de combater Satanás, assim como de espalhar o evangelho do reino. Que dever não envolve responsabilidades? Vocês diriam que ser líder envolve responsabilidade? Suas responsabilidades não são ainda maiores e não deve ele assumir responsabilidades ainda mais? Independentemente de você pregar o evangelho, testificar, produzir vídeos e coisas do tipo. Não importa que trabalho você faça. Contanto que diga respeito às verdades princípios, isso envolve responsabilidades. Se o desempenho de seu dever não se basear em princípios, isso afetará o trabalho da casa de Deus. E se você tem medo de assumir responsabilidade, você não pode desempenhar nenhum dever. Alguém que teme assumir responsabilidade ao desempenhar o dever é covarde? Ou existe algum problema com o seu caráter? Você deve ser capaz de saber a diferença. Fato é que não se trata de uma questão de covardia. Se essa pessoa estivesse correndo atrás de riqueza, ou se estivesse fazendo algo em interesse próprio, como poderia ser tão corajosa? Ela assumiria qualquer risco. Mas quando faz coisas para a igreja, para a casa de Deus, ela não assume risco algum. Tais pessoas são egoístas e vis, as mais traiçoeiras de todas. Qualquer um que não assume a responsabilidade ao desempenhar o dever, não é nem um pouco sincero para com Deus, sem falar de sua lealdade. Que tipo de pessoa se atreve a assumir responsabilidade? Que tipo de pessoa tem a coragem de suportar um fardo pesado?
Alguém que assume a liderança e avança corajosamente no momento mais crucial no trabalho da casa de Deus, que não tem medo de suportar uma responsabilidade pesada e suportar grandes dificuldades quando vê o trabalho que é mais importante e crucial. Essa é uma pessoa leal a Deus, um bom soldado de Cristo. Será que todos os que temem assumir responsabilidades no dever agem assim por não entender a verdade? Não. Trata-se de um problema na sua humanidade. Eles não têm senso nem de justiça, nem de responsabilidade. Eles são egoístas e vis. Não são crentes verdadeiros em Deus e não aceitam nem um pouco a verdade. Por essa razão, não podem ser salvos. Os crentes em Deus devem pagar um grande preço para ganhar a verdade e vão encontrar muitos obstáculos para praticá-la. Eles devem renunciar a algumas coisas e abandonar seus interesses carnais e devem suportar algum sofrimento. Só então eles serão capazes de colocar a verdade em prática. Então, alguém que teme assumir responsabilidades pode praticar a verdade? Certamente, não consegue praticar a verdade, muito menos ganhá-la. Ele tem medo de praticá-la, de sofrer uma perda em seus interesses. Ele tem medo de ser humilhado, de ser menosprezado e de ser julgado, e ele não se atreve a praticar a verdade. Consequentemente, ele não pode ganhá-la, e ainda que acredite em Deus por muitos anos, não pode alcançar a salvação dele. Aqueles que conseguem desempenhar um dever na casa de Deus devem ser pessoas cujo fardo é o trabalho da igreja, que assumem responsabilidade, que defendem as verdades princípios e que conseguem sofrer e pagar o preço. Se alguém é deficiente nessas áreas, ele não está apto para desempenhar um dever e não possui as condições para o desempenho de um dever. Há muitas pessoas que têm medo de assumir a responsabilidade no desempenho de um dever. Seu medo se manifesta de 3 formas principalmente. A primeira é que elas escolhem deveres que não exigem que assumam a responsabilidade. Se um líder de igreja arranja para que desempenhem um dever, elas perguntam primeiro se terão que assumir a responsabilidade por ele. Caso positivo, não o aceitam. Se o dever não exigir que elas assumam a responsabilidade e que sejam responsáveis por ele, aceitam-no com relutância. Mas ainda assim, precisam ver se o trabalho é cansativo ou incômodo. E, mesmo que aceitem o dever com relutância, elas não estão motivadas a desempenhá-lo bem, preferindo ainda ser perfunctórias. Lazer, nenhuma labuta e nenhuma dificuldade física. Esse é o seu princípio. A segunda é que, quando lhes sobrevém uma dificuldade, ou elas se deparam com um problema, seu primeiro recurso é denunciá-lo a um líder e pedir que o líder trate disso e o resolva, na esperança de que possam preservar seu conforto. Elas não se importam com como o líder lida com o problema e não se interessam, contanto que elas mesmas não assumam responsabilidade, está tudo bem para elas. Tal desempenho do dever é leal a Deus? Isso se chama passar a bola, abandonar o dever, enganação. É tudo conversa. Elas não estão fazendo nada real. Elas dizem a si mesmas: se cabe a mim resolver essa coisa, o que acontece se eu cometo um erro? Quando investigarem quem é o culpado, não lidarão comigo? A responsabilidade por isso não recairá primeiro sobre mim?
É com isso que elas se preocupam. Mas você acredita que Deus escrutina tudo? Todos cometem erros. Se uma pessoa cuja intenção é correta, carece de experiência e não lidou com um certo tipo de assunto antes, mas deu o seu melhor, isso é visível para Deus. Você deve acreditar que Deus escrutina todas as coisas e o coração do homem. Se alguém sequer acredita nisso, ele não é um descrente? Deus expôs meu estado com exatidão e eu me senti realmente angustiada, como se meu coração tivesse sido perfurado. A igreja de Xinjiang estava enfrentando prisões do PC chinês e precisava urgentemente encontrar 2 abrigos seguros. Qualquer pessoa com consciência teria considerado os interesses da casa de Deus e, mesmo diante de dificuldades, confiaria nele e não pouparia esforços para transferir os livros para um local seguro a tempo. Mas eu colocava meus próprios interesses em primeiro lugar, sempre temendo que algo pudesse dar errado durante a transferência dos livros e que então eu seria responsabilizada e acabaria tendo cometido uma transgressão. E se minhas transgressões continuassem se multiplicando, eu perderia minha chance de salvação. Para me proteger, eu sempre buscava uma forma de escapar e inventava desculpas para me afastar do meu dever. Eu era exatamente a pessoa escorregadia e enganosa que Deus expôs. Não estava disposta a assumir nenhuma responsabilidade e não tinha nenhuma consciência nem razão. A essa altura, os livros das palavras de Deus estavam em constante perigo de serem apreendidos pela polícia. Mas eu não dava importância a isso e só pensava em meus próprios interesses. De que maneira eu tinha alguma humanidade? Eu era muito egoísta e desprezível. Mais tarde, comecei a refletir. Por que sempre tenho medo de assumir responsabilidades? Que tipo de caráter corrupto está causando isso? Li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: até que as pessoas tenham experimentado a obra de Deus e compreendido a verdade, é a natureza de Satanás que assume o controle e as domina por dentro. O que, especificamente, essa natureza acarreta? Por exemplo, por que você é egoísta? Por que protege a própria posição? Por que você tem sentimentos tão fortes? Por que aprecia aquelas coisas injustas? Por que gosta daqueles males? Qual é a base para sua afeição por tais coisas? De onde vêm essas coisas? Por que você fica tão feliz em aceitá-las? A esta altura, vocês todos vieram a entender que a razão principal por trás de todas essas coisas é que o veneno de Satanás está dentro do homem. Então, qual é o veneno de Satanás? Como isso pode ser expresso? Por exemplo, se você pergunta: como as pessoas deveriam viver? Para que deveriam viver? As pessoas responderão: cada um por si
e o demônio pega quem fica por último. Esse simples provérbio expressa a raiz exata do problema. A filosofia e a lógica de Satanás se tornaram a vida das pessoas. Não importa o que as pessoas busquem, elas o fazem para si mesmas, e assim só vivem para si mesmas. Cada um por si, e o demônio pega quem fica por último. Essa é a filosofia de vida do homem e representa também a natureza humana. Essas palavras já se tornaram a natureza da humanidade corrupta e são o retrato verdadeiro da natureza satânica da humanidade corrupta. Essa natureza satânica já se tornou a base para a existência da humanidade corrupta. Durante vários milênios, a humanidade corrupta viveu segundo esse veneno de Satanás até o dia atual. Após ler as palavras de Deus, entendi que, diante das situações, eu sempre temia assumir responsabilidades e colocava meus próprios interesses em primeiro lugar, porque eu vivia sob o veneno satânico que diz: cada um por si e o demônio pega quem fica por último. E essas coisas haviam se tornado minha natureza. No passado, ao interagir com outras pessoas ou lidar com situações, eu sempre considerava primeiro se aquilo me traria benefícios ou se eu teria que assumir responsabilidades. Mesmo em meu dever, eu agia igual. Quando a líder me designou para encontrar um local para levar os livros, fiquei tomada por preocupações, repassando tudo várias vezes em minha mente. Eu temia que, se encontrasse um lugar e algo desse errado durante a transferência, ou se os livros fossem apreendidos pela polícia, eu teria que assumir a responsabilidade. Se isso causasse perdas graves, eu poderia até ser dispensada. Para não me prejudicar e me afastar dessa responsabilidade, dei a desculpa de que não conseguia encontrar um lugar adequado. Eu sabia muito bem que a situação na igreja de Xinjiang era grave, pois os Judas os haviam delatado, e que as casas que guardavam os livros poderiam ser invadidas pela polícia a qualquer momento. Eu também sabia que, nesse momento crítico, era minha responsabilidade, como líder, proteger os livros das palavras de Deus. Eu deveria fazer todo o possível para resguardar os interesses da casa de Deus. Mas eu só considerava meus próprios interesses. Temia assumir a responsabilidade e me esquivava de meu dever. Eu fui muito egoísta e carente de humanidade. Ao perceber isso, fui tomada por um profundo sentimento de dívida e só queria me repreender severamente. Mais tarde, li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas não acreditam que a casa de Deus consegue tratar as pessoas justamente. Não acreditam que Deus reina em sua casa e que a verdade reina nela. Acreditam que, qualquer que seja o dever que uma pessoa desempenha, se um problema surgir nele, a casa de Deus lidará com essa pessoa imediatamente e a privará do direito de desempenhar esse dever.
mandará que vá embora ou até a removerá da igreja. É realmente assim que as coisas funcionam? Certamente não. A casa de Deus trata todas as pessoas de acordo com as verdades princípios. Deus é justo em seu tratamento de todas as pessoas. Ele não vê somente como a pessoa se comporta num caso isolado. Ele vê a natureza, a essência da pessoa, suas intenções, sua atitude, e ele vê especialmente se a pessoa consegue refletir sobre si mesma quando comete um erro, se ela se arrepende, se ela consegue penetrar a essência do problema com base em suas palavras, passar a entender a verdade, odiar a si mesma e se arrepender de verdade. Se falta a uma pessoa essa atitude correta, e ela está totalmente adulterada por intenções pessoais, se está repleta de esquemas astutos e revelações de caracteres corruptos, e, quando surgem problemas, ela recorre a fingimento, sofisma e autojustificação, e se recusa teimosamente a reconhecer suas ações. Então essa pessoa não pode ser salva. Ela não aceita a verdade de forma alguma e foi completamente revelada. As pessoas que não são corretas e não conseguem aceitar a verdade de modo algum são descrentes em essência e só podem ser eliminadas. Digam-me, se uma pessoa cometeu um erro, mas é capaz de entendimento verdadeiro e está disposta a se arrepender, a casa de Deus não lhe daria uma chance? Agora que o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus se aproxima do fim, existem muitos deveres que precisam ser desempenhados. Mas se você não tem consciência nem razão e não se atenta para seu trabalho adequado, se você ganhou a oportunidade de desempenhar um dever, mas não sabe valorizá-la, não busca a verdade nem um pouco, permitindo que o tempo melhor passe, então você será revelado. Se você for consistentemente perfunctório no desempenho do dever e não se submeter de modo algum quando for confrontado com ser podado, a casa de Deus ainda usará você para desempenhar um dever? Na casa de Deus é a verdade que reina, não Satanás. Deus tem a última palavra em tudo. É Ele que está fazendo a obra de salvar o homem. É Ele que tem soberania sobre tudo. Não há necessidade de você analisar o que é certo e o que é errado. Você só precisa ouvir e se submeter. Quando enfrenta ser podado, você deve aceitar a verdade e ser capaz de corrigir seus erros. Se o fizer, a casa de Deus não o privará de seu direito de desempenhar um dever. Se você sempre receia ser eliminado, sempre inventa desculpas, sempre se justifica, isso é um problema. Se você deixa que os outros vejam que você não aceita a verdade nem um pouco e que você é impenetrável para a razão, você está encrencado. A igreja será obrigada a lidar com você. Se você não aceita nem um pouco a verdade ao desempenhar seu dever e sempre teme ser revelado e eliminado, esse seu medo está manchado de intenção humana e de um caráter satânico corrupto, e de suspeita, cautela e equívoco. Nenhuma dessas é uma atitude que uma pessoa deveria ter. A partir da exposição das palavras de Deus, percebi que algumas pessoas não acreditam que a casa de Deus possa tratar as pessoas com justiça. Elas não creem que Deus governa a sua casa, nem que a verdade prevalece ali. Elas acham que,
se alguém cometer um erro em seu dever, a casa de Deus o punirá, revogará seu direito de desempenhar seu dever e até mesmo o removerá ou expulsará. Na realidade, a casa de Deus lida com todos segundo os princípios, com base no contexto, na intenção da pessoa em fazer as coisas e em sua atitude em relação ao seu dever. Se alguém constantemente desempenha seu dever de forma perfunctória, não busca os princípios ao lidar com as questões e sempre desempenha seu dever de acordo com seu caráter corrupto, tratando o trabalho da casa de Deus com irreverência e irresponsabilidade, acabando por causar prejuízos, então não deve apenas ser podado, mas também responsabilizado. Se essa pessoa não aceitar a correção e continuar contestando, resistindo e se recusando terminantemente a se arrepender, a casa de Deus tomará as devidas medidas, podendo dispensá-la ou até mesmo removê-la. No entanto, algumas pessoas, ao se depararem com problemas em seu dever, podem buscar a verdade e, quando não entendem algo, consultam os outros e se esforçam para fazer as coisas bem feitas. Embora possam surgir problemas ou desvios durante sua cooperação, ou mesmo que essas pessoas causem alguns prejuízos ao trabalho da igreja, depois elas sentem remorso e culpa e se arrependem sinceramente. Tais pessoas ainda receberão da casa de Deus a oportunidade de desempenhar seus deveres e não serão eliminadas levianamente. A casa de Deus lida com todos com base nas verdades princípios. No caso da Maciel, durante seu tempo como líder, ela se refestelou nos benefícios do status. Sempre desempenhou seu dever como desejava. Não buscou a verdade e trouxe prejuízos para as ofertas. Ela ignorou os repetidos avisos dos irmãos e se esquivou da responsabilidade e, obstinadamente, trilhou a senda de um anticristo. A casa de Deus, seguindo os princípios, expulsou-a da igreja, e isso foi inteiramente a justiça de Deus, sem qualquer injustiça para com ela. A igreja a expulsou não por uma única transgressão, mas por seu comportamento recorrente. Eu também havia cometido transgressões no passado, mas, depois disso, refleti, conheci a mim mesma e estava disposta a me arrepender. Portanto, a casa de Deus ainda me deu a oportunidade de desempenhar meus deveres. Eu vi que a casa de Deus sempre age segundo os princípios. Mas eu estava vivendo em um estado de defensividade e incompreensão, não crendo que Deus governa a sua casa, nem que a verdade prevalece ali. Eu achava que cometer um erro em meus deveres resultaria em minha dispensa ou eliminação, como se Deus revelasse as pessoas apenas para eliminá-las. Isso não era uma blasfêmia contra Deus? Se esse meu estado não fosse corrigido, mais cedo ou mais tarde, eu seria detestada, rejeitada e eliminada por Deus. Depois disso, busquei uma senda de prática para resolver meus problemas. Li algumas das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz:
Para todos que desempenham um dever, por mais profundo ou raso que seja seu entendimento da verdade, a maneira mais simples de praticar entrar na verdade e realidade é pensar nos interesses da casa de Deus em tudo e abrir mão de desejos egoístas, intenções, motivos, orgulho e status pessoais. Coloque os interesses da casa de Deus em primeiro lugar. Isso é o mínimo que se deve fazer. Se uma pessoa que desempenha um dever não consegue fazer nem mesmo isso, como se pode dizer que ela está desempenhando seu dever? Isso não é desempenhar o dever. Você deveria primeiro pensar nos interesses da casa de Deus, considerar as intenções de Deus e considerar o trabalho da igreja. Coloque essas coisas acima de tudo. Só depois disso, você pode pensar sobre a estabilidade de seu status ou sobre como os outros o consideram. Vocês não acham que isso fica um pouco mais fácil quando vocês o dividem em 2 passos e fazem algumas concessões? Se praticar assim por algum tempo, você vai achar que satisfazer a Deus não é algo tão difícil. Além disso, você deve ser capaz de cumprir suas responsabilidades, desempenhar seu dever e suas obrigações, e deixar de lado seus desejos egoístas, seus motivos e intenções. Você deveria demonstrar consideração pelas intenções de Deus e colocar em primeiro lugar os interesses da casa de Deus, o trabalho da igreja e o dever que é para você desempenhar. Após experimentar isso por algum tempo, você sentirá que essa é uma boa maneira de se comportar. É viver franca e honestamente, e não ser uma pessoa baixa, vil. É viver justa e honradamente, em vez de ser desprezível, baixo e inútil. Você achará que é assim que uma pessoa deveria agir e a imagem que ela deveria viver. Aos poucos, seu desejo de satisfazer seus interesses diminuirá. As palavras de Deus são muito claras. Em meu dever, devo considerar os interesses da casa de Deus e deixar de lado meus próprios desejos e interesses egoístas. Quando os interesses da casa de Deus entrarem em conflito com os meus, devo sempre proteger, em primeiro lugar, os interesses da casa de Deus. Eu tomei uma decisão. De agora em diante, em qualquer assunto que envolva o trabalho da casa de Deus, não importa o quão difícil seja, confiarei nele, lidarei ativamente com esse trabalho e darei o meu melhor para proteger os interesses da casa de Deus. Um mês depois, a líder superior enviou outra carta, pedindo que encontrássemos 2 lares seguros para 4 irmãos se hospedarem. 2 dos irmãos estavam em situação de risco e outro tinha um registro de prisão e estava sendo procurado. A ideia de ter que encontrar mais lares seguros fez com que minhas preocupações voltassem à tona. A situação das igrejas sob minha supervisão não é boa e encontrar um lar seguro não é fácil. Se a casa que encontrarmos não for segura e os irmãos forem presos enquanto estiverem conosco, a líder não vai me responsabilizar. Devo simplesmente dizer a ela que não conseguimos encontrar nenhum lugar aqui e deixá-la procurar em outras igrejas? Quando tive esse pensamento, percebi que mais uma vez estava colocando meus próprios interesses em primeiro lugar. Então orei imediatamente a Deus.
Deus, embora a situação seja terrível e haja muitas dificuldades, estou disposta a deixar de lado minhas intenções erradas e procurar lares seguros. Por favor, guia-me. Depois de orar, lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus. Você deveria primeiro pensar nos interesses da casa de Deus, considerar as intenções de Deus e considerar o trabalho da igreja. Coloque essas coisas acima de tudo. Eu tinha que abrir mão de meus próprios interesses e priorizar os da casa de Deus. Vi que os locais onde os irmãos estavam hospedados eram muito perigosos e que eles poderiam ser presos a qualquer momento. E se eu fosse me proteger por medo de assumir a responsabilidade e não tentasse encontrar abrigo adequado a tempo de manter esses irmãos em segurança, eu estaria carecendo totalmente de humanidade. Também lembrei que, da última vez, estive o tempo todo preocupada com meus próprios interesses e com medo de assumir responsabilidades, e que isso me deixou arrependida. Eu não podia cometer o mesmo erro desta vez. Quando cooperei de verdade, rapidamente encontrei 2 lares seguros e levei os irmãos para lá. Por meio dessa revelação, finalmente vi como eu era realmente egoísta, desprezível e sem humanidade. Eu achava que tinha boa humanidade e podia proteger o trabalho da igreja. Mas, por meio dessa situação, minha corrupção foi revelada, permitindo que eu me compreendesse e fizesse algumas mudanças. Essa foi a grande salvação de Deus para mim. E foi algo que eu não poderia ter percebido em um ambiente confortável. Graças a Deus.